você tem dúvida na interpretação de esquemas elétricos, principalmente sistema como Rei, assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Não esqueçam, compartilhe, curtam e deixe suas sugestões. Bom, muitas vezes nós deparamos com problemas de falta de comunicação elétrica ou um componente que não está sendo energizado ou alimentação que não está chegando a um determinado atuador, a um determinado sensor. Pela nossa experiência, pelo número de pessoas que nos fazem perguntas, percebemos que existem muitas dificuldades para interpretar um esquema elétrico. E ele é simples, na sua totalidade ele é simples. Claro que, como os esquemas elétricos e sistemas eletrônicos, eles abrangem toda a parte de gerenciamento, conforto, tração, ou seja, todos os sistemas que compõem o veículo, né? Freio ABS, estabilidade do veículo, ou seja, normalmente as pessoas têm dificuldade em navegar, mesmo tendo um esquema elétrico na mão, está diante do veículo, mas tem dificuldade. Então, nós vamos passar alguns pontos básicos que vai te orientar, que vai te facilitar a sua vida neste procedimento, ok? Vamos lá. A interpretação do diagrama elétrico de um sistema como o Rei, é claro que tomamos como sistema como o Rei porque é hoje o que mais tem no mercado, ok? Tem que seguir alguns passos básicos para que a gente possa navegar e interpretar de uma forma clara e objetiva para solucionar os problemas que normalmente surgem no dia a dia. Tomamos aqui como exemplo o esquema elétrico de uma Amarok, um diagrama elétrico, que eu acho bem interessante, mas é a base de todos. Lembre-se que os esquemas elétricos são compostos de simbologia, de símbolos que identificam os componentes como sensores, atuadores. Então, nós vamos dar um exemplo. Imagine que nós temos um problema onde não está chegando alimentação no atuador do turbo de geometria variável. Um TGV, um turbo de geometria variável, motor já Euro 5, que é um esquema mais novo, ok? Ora, se não está chegando alimentação, algumas perguntas, sempre antes de você partir para um esquema elétrico, você tem que fazer algumas perguntas básicas, para que você possa olhar o esquema elétrico e identificar, né? E se encontrar naquilo que você está buscando. Quais são as perguntas básicas que você tem que realizar? Essa é a dica, né? São perguntas que nós chamamos de perguntas importantes. Qual é a função do componente? Se nós estamos falando do atuador do turbo, qual é a função dele? Atuar o turbo. Perfeito, corretíssimo. Então o módulo vai, através deste atuador, fazer com que o tubo de geometria variável realize a sua função, ok? Agora vem, quais as grandezas que este atuador trabalha? Grandezas elétricas, você vai medir o quê? Tensão elétrica, você vai medir resistência elétrica, ele trabalha com a linha pneumática, ele é um atuador eletropneumático. A pressão, esta grandeza pressão, é uma pressão negativa, é vácuo, e tem um valor de intensidade de vácuo. Qual a tensão de alimentação? Qual é o valor da tensão de alimentação? É 12 volts? É 24 volts? É 5 volts? Não sabemos. Por isso que nós temos que ter essas informações, porque senão dificilmente o esquema elétrico ele vai dizer para você qual é a tensão. Ele te orienta onde está o positivo, o negativo e onde está o sinal. E, claro, através de algumas simbologias, permite você identificar basicamente qual o tipo de alimentação elétrica, se é analógica, se é digital,
Qual o valor da resistência? Então, se é um componente elétrico, tem que ter um valor de resistência, ok? Para que quando você encontrar o diagrama elétrico e identificar os terminais que compõem, de onde vem a alimentação, se vem diretamente do módulo, se vem de uma caixa de fusível, se passa por um fusível, ou seja, você precisa agora porque você se orientar, porque você está diante do componente. Se você está diante do componente, você precisa saber de onde vem a alimentação, se passa por uma caixa de fusível, se vem diretamente para o módulo, se a alimentação, o fechamento é pelo positivo, se é pelo negativo. Então, esses detalhes é que é a sua dúvida. E o esquema elétrico, ele vai justamente nortear você para saber de onde está vindo, como é que é essa ligação. Sabemos que ele vai ter que ser alimentado, sabemos que tem um valor de tensão, sabemos que ele tem um valor de resistência, sabemos que ele pode ser alimentado com uma tensão analógica ou digital, ok? Nós vamos explicar o que é isso. Então, nós temos aqui, ó, uma válvula eletropneumática que trabalha com uma pressão negativa. Então, veja, eu já estou respondendo alguns detalhes, algumas perguntas que você tem que, antes de ingressar no esquema elétrico, saber, ok? Tem resistência elétrica? Sim, porque tem uma bobina, tem uma membrana. Esta válvula trabalha com uma pressão negativa, ok? E a intensidade de vácuo, em média, de menos 0,8 a menos 1 bar de pressão, está vindo da linha de vácuo, da linha da bomba de vácuo, ou seja, tá? Então, neste caso, está passando pelo coletor de admissão da linha de vácuo da aplicação. Tem saída para pressão atmosférica? Tem. Então, você tem aqui nesta válvula ATM, que é a pressão atmosférica, porque se tem uma membrana, essa membrana, para se mover, para controlar a pressão de saída negativa, ela tem que ter um diferencial de potencial de pressão pneumático, sem dúvida nenhuma, pressão negativa, com a pressão atmosférica, para poder a membrana se mover. Tem um solenoide? Tem. Se tem um solenoide, tem uma corrente elétrica que passa, tem um valor de resistência elétrica, tem uma tensão que alimenta, ok? E tem também a saída para o atuador, porque esta válvula, ela não está no turbo. Lá no turbo tem uma outra membrana, uma outra válvula, que é a válvula atuadora do turbo diretamente. Essa é a válvula que é o atuador que vai atuar a válvula do tubo de geometria variável. Ok? Muito bem. Então, só vendo-se como é a estratégia e você tem que se preparar para o esquema elétrico, lembre-se, perguntas que você tem que fazer antes de pegar o esquema elétrico, antes de olhar o esquema elétrico. Qual a função do componente? Quais as grandezas que trabalha? Elétrica, pneumática? Qual a tensão de alimentação? Que tipo de alimentação elétrica? Analógico ou digital? Qual o valor da resistência elétrica? E aí vai, ok? Muito bem. Aqui nós temos agora o diagrama elétrico. Ainda está atuador do turbo de geometria variável e nós temos aqui o diagrama elétrico. Observem que nós temos duas linhas básicas aqui neste esquema elétrico. Duas linhas básicas. Linha 30. O que é a linha 30? É aquela que sai diretamente da bateria para alimentar qualquer consumidor. A linha 30. Tanto é que, olha, vejam, a linha 30, ela não está... onde que está a fonte? Na bateria. Então, o positivo da bateria está alimentando aqui, ó. Então, tudo que está ligado nessa linha é positivo. O negativo, na massa confiável da bateria. E também, da linha 30, sai, olha que coisa interessante, sai a linha 15, que é a linha pós-chave. Ora, esse terminal aqui, olha, ele vai chegar lá no pós-chave, ele não está vindo de lá para cá.
Então, automaticamente, olha, a linha 30 vem, alimenta a figura número 2, a simbologia número 2, a F11.2, que é um fusível, veja, e vai para uma linha de alimentação 213K, uma linha, esse fusível vai proteger alguma coisa. Aqui está o módulo, ou seja, A69, ok, é o conector do módulo. O conector do módulo, perfeito? Então, observe que chega e sai o positivo. Vem esse positivo, alimenta, observe aqui, ó, alimenta esse positivo, está passando, saindo aqui, ó, saindo por esse fusível, alimentando aqui e também alimentando aquilo que nós queremos. Quem é que nós queremos chegar? Qual é o nosso objetivo? Chegar no atuador do turbo. E aonde está o atuador do turbo? Que é a primeira coisa que nós temos que localizar no esquema, é o componente que nós queremos avaliar. Então, o atuador do turbo está aqui, olha, a figura Y10.38, está aqui, ó, atuador do turbo. É esse cara. Então, vamos ver qual é a linha de alimentação dele. Então, veja bem, ele tem uma linha de alimentação direto da linha 30, porque passa por esse fusível, vem aqui, ó, entra nesse relé. Agora tem um detalhe. Observe que a alimentação da linha 15, ela está indo para lá, para a chave, para alimentar outro. Então, antes de chegar na chave, na linha 15, que está para lá, nós temos a alimentação, olha aqui, ó, realizando aqui. E aqui nós temos um relé. Então, automaticamente, essa ramificação daqui para cá, se não está chegando alimentação positiva aqui, ou é o fusível que está aqui, que está aberto, este fusível, ou é simplesmente, ok, este relé, que é o relé K1.1, que é o relé principal. Então, nós temos aqui, olha, o positivo chegando num lado da bobina do relé, e nós temos do outro lado o negativo. Então, peraí, o negativo, a seta está dizendo que o fechamento negativo vem pelo módulo. Então, para que este contato aqui se feche, então, a linha 30 está chegando aqui, ó, e o contato está aberto. Para que haja alimentação neste fusível, para que haja alimentação no contato da chave linha 15, é necessário que o relé principal seja energizado. Se o relé principal não fechar esse contato, a linha 15 está morta. Tudo que está pós-chave está morta. E antes, porque nós temos uma linha de alimentação antes de chegar na chave, nós temos um fusível. Olha só, essa é a interpretação que nós temos que fazer. Então, para que este relé aqui possa liberar a alimentação e continuar a alimentação na chave da linha 15, é necessário que o módulo mande um negativo. Esse negativo já tem positivo da linha 30 na bobina do módulo, ok? Falta o negativo, diferença de potencial, a bobina se energiza, o contato fecha e agora a linha 30 entra pelo contato, sai aqui, ó, passa agora, vai para a chave de ignição e agora alimenta o F4.13, que é o fusível que protege a válvula atuadora, e aqui alimenta, é uma válvula solenoide. Observe que entra o positivo e aqui está o negativo. Ora, então a diferença de potencial. Acontece que esta alimentação é digitalizada. Por quê? Porque o circuito AD, é o circuito que transforma ou seja, de potência, que está mandando um sinal digitalizado,
ele está mandando aqui, olha, um sinal PWM para cá. Um sinal PWM, ou seja, ele vai fechar pelo negativo, e esse sinal PWM faz com que a corrente elétrica, através de um percentual DUT, a corrente elétrica varie controlando a intensidade de vácuo que vai atuar a válvula. Então vejam, se eu chegar aqui simplesmente com a pinça positiva do multímetro aqui, e aterrar, eu vou ter um sinal, não vou ter um sinal constante de 12 volts. Por quê? Porque ele trabalha com um sinal digitalizado, um sinal PWM, um sinal onde a largura do pulso vai determinar, através da variação de corrente, o potencial elétrico desta válvula. E esse potencial elétrico vai controlar o vácuo que vai acionar. Por quê? Porque esta válvula, ela trabalha, tem uma bobina, ela trabalha eletropneumaticamente. E essa intensidade de vácuo vai acionar a válvula que está lá no turbo. Então, vejam, olha o caminho. Então, se uma pessoa está medindo lá no consumidor positivo e negativo, com o multímetro, com uma escala em corrente contínua, né? Digamos que uma escala que tenha capacidade de ler 12 volts, ou seja, a sua escala acima de 12 volts, então o que vai acontecer? Que você não vai encontrar 12 volts, porque como é um sinal PWM, você teria que pegar aí o percentual DUT, você teria que usar um osciloscópio para ver a oscilação. O multímetro automotiva através de um percentual DUT. Então, observe que é aqui que moram os detalhes. Você está com um esquema elétrico. Por que o esquema elétrico te auxiliou neste caso? Porque se não está chegando alimentação aqui, ou eu tenho o positivo chegando aqui, o negativo faltando, aí o problema está nessa comunicação de saída daqui para o módulo, ou esse positivo na linha que sai da linha 30, passa por esse fusível, passa pelo relé principal, alimenta a linha 15 e, consequentemente, o atuador. Muito bem. Então, observe que, vou dar um outro exemplo para que você possa compreender. Sensor de posição, ou sensor da posição, como queira, do turbo de geometria variável. Lembre-se, por que eu peguei como exemplo elétrico as duas situações de turbo? Porque a válvula atuadora, ou atuador eletropneumático, aciona a válvula do turbo. Aquela válvula que nós vimos anteriormente aciona a válvula do turbo. Então, esta válvula do turbo é que vai fazer o anel e as palhetas mudar a geometria e, consequentemente, realizar o trabalho. E quais são as perguntas? Se o problema está, se eu quero avaliar o sensor da posição do turbo de geometria variável, né? Esse é um monoturbo, eu estou colocando aqui uma aplicação monoturbo da Amarok. Quais são as perguntas que nós temos que sempre fazer? Qual a função do componente? Qual é a função dele? É acionar automaticamente a hastezinha, o anel do turbo de geometria variável. Quais são as grandezas que trabalham aqui? Vácuo, que vem o controle de vácuo da válvula atuadora. Então, a linha de vácuo tem que estar dentro de um valor. E também, agora é o sensor para informar o módulo, qual é a posição, se realmente que posição estão as palhetas do turbo, para o módulo ter noção do que está acontecendo, ok? Então, nós estamos falando que o problema, o código de falha, estava relacionado ao sensor da posição, e você quer avaliar. Então, quais as grandezas que trabalham no sensor? Ele é um sensor indutivo? Ele tem uma bobina? Qual a tensão de alimentação? Quantos volts trabalha?
Que tipo de alimentação elétrica é analógica? É. Então, é digitalizada? Qual o valor da resistência? Então, sempre quando nós vamos partir por uma avaliação de esquema elétrico, nós temos que ter em mente a função, que tipo de alimentação chega, para que a gente possa caminhar. Olha só que coisa interessante. Agora, aonde está? Primeiramente, no esquema elétrico, identificar o componente. É claro que eu ressaltei aqui em azul para poder ficar mais fácil a compreensão didática. Mas imagine que esse esquema elétrico, eu peguei uma parte. Aqui é o conector do módulo, perfeito, conector do módulo. Olha que coisa interessante. Aonde é que está, pela legenda, B4.53? B4.53 é o sensor da posição do atuador. É o sensor. E a própria simbologia está dizendo que ele é um resistor. Ok? Ele é um potenciômetro, uma resistência variável. Então ele deve ter um positivo, negativo e um sinal. Então olha aqui, ó, positivo, negativo e o sinal que vai para o módulo. De onde vem o positivo? Ora, o positivo está vindo dessa linha aqui, ó. Dessa linha aqui, ó. E essa linha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dessa linha. Ok? Da mesma linha onde tem o B4.41. O B4.41. E a parte negativa? A negativa está vindo, olha. Ó. A parte negativa está vindo de onde? Opa! Do módulo, olha. O negativo está vindo do módulo. Barramento do módulo. Olha aqui, ó. Do conector do módulo. Olha aqui, ó. Perfeito, negativo. Vem. Isso é importante observar. Porque para que um componente funcione, é necessário ter diferença de potencial. Então está aqui o negativo. E o positivo está vindo de onde? O positivo está vindo daqui, ó. Olha. Sempre sai no sentido contrário, ó. Opa! Aqui, ó. Vendo aqui, ó? Mas esse positivo está vindo de onde? Vamos lá, aqui, ó. Opa, está vindo, tá vindo do módulo também, olha. O positivo está vindo do módulo. Porque o A22.2, que é a válvula EGR, tá vendo, olha? Ó, A22.2, que é a válvula EGR, ela está recebendo um positivo do módulo, olha, um positivo do módulo, uma alimentação positiva do módulo, porque ela é um atuador, ok? Ela vai realizar uma função. E esse positivo agora, ele vem e alimenta o seu consumidor, que é aquilo que você está avaliando. Então nós temos positivo, negativo e tem um sinal. Olha o sinal indo para o módulo. Um dos grandes erros que nós cometemos é quando nós vamos medir se o sinal está saindo do componente, mas nós não avaliamos se o sinal está chegando no conector do módulo. O fato de estar saindo daqui, de eu estar medindo a variação de tensão do sinal, porque é um sinal analógico, porque é um potenciômetro, então ele varia uma tensão. Para cada posição do turbo, automaticamente tem. Essa alimentação é 5 volts, por isso que está vindo do módulo. Por que está vindo do módulo? Porque o circuito de alimentação do módulo está mandando, ó, 5 volts. Ó, 5 volts para cá, ó. 5 volts, ok? Olha aí. 5 volts para o B2.10. Olha aqui, B2. Sensor de pressão do reio, 5 volts. Então, se por acaso essa linha de 5 volts, o circuito de alimentação do módulo estiver avariado e não chegar a 5 volts, não sair 5 volts do circuito de alimentação, toda essa linha aqui foi derrubada, olha aqui, ó.
Toda essa linha foi derrubada aqui, ó. Toda essa linha aqui, ó. Toda essa linha vai faltar alimentação. Vai faltar alimentação 5 volts no B 3.8, sensor de temperatura. Vai faltar alimentação no B 4.4, que é o sensor de rotação. Ah, detalhe. Olha que coisa interessante. Quantos fiozinhos tem um sensor de rotação? 3. E ele diz positivo, negativo e sinal. Por quê? É um sensor de rotação Hall. Hall. O sensor de rotação da Amarok não é indutivo, ele é Hall, com efeito Hall. Então, ele tem positivo, negativo e sinal, ok? Um sinalzinho de onda quadrada, ok? Aonde o sinal não é analógico, é digital, é digitalizado. Okay? É um sinal que vai criar um sinal parecido a um sinal de onda quadrada, ok? Mas ele não varia a largura do pulso, porque ele não é um sinal PWM, ele vai variar. Ele não varia amplitude é sempre a mesma, 50, 50, 50, 50, 50, o que ele vai é a frequência, ok? E a frequência vai determinar o tempo entre o sinal, que é onde o módulo toma como referência, ok? O fator ΔT, o intervalo de tempo. Então, só para chamar a atenção, é claro que em poucos minutos é muito rápido, mas o conceito que você tem que ter toda vez que você for pegar um esquema elétrico e identificar o consumidor, as perguntas básicas devem ser respondidas. Quais são as perguntas básicas? Qual a função do componente? Qual é a alimentação? Quais são as grandezas que atuam naquele componente que eu vou medir? Porque o esquema elétrico ele só vai falar da parte elétrica. Ele não vai dizer quantos volts está chegando aqui. Você tem que conhecer, porque senão você não vai conseguir fazer um diagnóstico. Ele vai apenas orientá-lo de onde vem. Porque olha o caminho, vejam, o caminho de onde está chegando. Se tiver, por exemplo, um problema nessa alimentação aqui, ó, nesse chicote, nessa comunicação aqui, ó, nessa ramificação, você não vai ter alimentação. Tanto pelo negativo, pelo positivo. Outro detalhe, meu amado, quando se trata de esquema elétrico, você tem que avaliar se o negativo é confiável e se o positivo é confiável. Por quê? A falta de alimentação em um componente pode ser por falta do negativo, mas o positivo está presente. Pode ser por falta do positivo, mas o negativo está presente. Mas não tem diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, meu amado, não tem como funcionar. Então aí está uma forma muito rápida para orientar, para responder algumas perguntas que têm chegado referente, principalmente, o circuito de alimentação do módulo. Ok? Ah, não está chegando 5 volts nos meus sensores. Esses 5 volts, pode ser 12, tá? Pode ser 12 volts, não tem problema. Na maioria, na linguagem digital, a tensão de alimentação é 5 volts. Mas medidor de massa de ar, por exemplo, trabalha com 12 volts por causa do circuito de lâmina ou de fio aquecido, ou circuito integrado realmente que precisam ter uma tensão de alimentação. Ok? Espero que essa rápida dica, é uma dica sem dúvida, para orientar você a caminhar no seu dia a dia com relação à interpretação de esquema elétrico. É claro que são muitos detalhes, mas aí vai uma dica rápida de como você vai identificar esse problema. Não esqueçam, as perguntas que você tem que fazer antes de ir para o esquema elétrico. Qual a função do componente? Quais são as grandezas que atuam naquele componente, naquele sensor ou naquele atuador? Qual o valor da tensão? Ok? Qual o valor da tensão? Qual o valor de resistência? Se existe parte pneumática, qual é o valor? Porque isto não está no esquema elétrico.
Esquema elétrico vai te dizer de onde vem a alimentação, ok? Um abraço, então.